Que tudo passa, rapidamente nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o tempo que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quando nos tem afligido, por tantos anos quando suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Glória a Jesus. Quero, antes de fazer referência à palavra de Deus, cumprimentar mais uma vez nosso irmão Haroldo, que aí do alto dos seus 90 anos de idade, lúcido, como já falou a nossa irmã Silene, gozando de saúde e ainda fazendo cofo, né? A irmã Maricélia queria saber quem fazia cofo aqui, informaram, e ela veio aqui. Ele fez as galinhas nunca puseram lá no cofo, viu, senhor? Só pelo meio do quintal, lá dentro das plantas de Maricélia, arrancando, ciscando tudo. Nunca foram lá, mas o Senhor fez. Glória a Deus. Que o Senhor continue lhe abençoando. O Senhor, juntamente com ainda 7, viu, Pedrinho? Descobri mais 2 pioneiras, viu? A irmã Zumira, que veio aí com os 9 anos, lá do Purorebon. E a irmã dela, que está lá em Rabeca também, já com 92, mas lucidazinha, viu? Luísa. São também pioneiras desta obra. Então o Senhor, juntamente com estes 7, ainda estão aqui, nos dando a alegria da sua presença, de uma vida alegre, que nos inspira e nos dá vontade de viver mais uns dias aqui nesta terra. Que Deus lhe abençoe, juntamente com seus filhos, sua família, ainda que alguns ausentes, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vão estar nas redes sociais aí assistindo aí através dos canais aí do nosso irmão Pedro Enéas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Silene, um dia Davi perguntou assim para Deus: Senhor, eu devo atacar os filisteus? E o Senhor disse assim para ele: sim. Aí Davi disse: me dá um sinal então. Ele disse: quando tu ouvires o som de marcha por cima das amoreiras, ataca, que está na hora certa. Som de tropas de marcha por cima das amoreiras, as tropas marcham no chão. E Davi, só ele ouviu. A tropa dele, o exército dele não ouviu. Há coisas que só o líder ouve e vê da parte de Deus. Na virada do ano, de dezembro para janeiro, Deus começou a falar conosco e nós iríamos sair daqui. Tá? Eu falei, né, que quando eu saio assim de um campo, de uma cidade, a gente atravessa o rio e toca fogo na canoa, né? Mas daqui de Porto Rico a gente vai deixar a canoa calafetada, crenada, né? Pintadinha, né? Tá certo? Glória a Deus. Aleluia. Esse Salmo 90, irmãos, quem escreveu ele não foi Davi, foi Moisés. Aquele homem que significa o seu nome, né? Tirado das águas, salvo das águas. E o seu nascimento, sua vida tem sido motivo, né, de estudos, de filmes, desde o milagre do seu nascimento até o seu regresso ao Egito, para ali ser legislador e libertador do povo de Israel e conduzi-lo até o limiar da terra prometida.
Moisés, a vida dele pode ser dividida em 3 partes, ou 3 ciclos. O primeiro, os 40 anos, quando ele viveu no Egito, na pompa da vida palaciana, com o seu cinto de ouro, dizendo que ele era da família real, com uma túnica especial, vestes especiais. E o Dr. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Os historiadores dizem que naqueles dias já havia muitas faculdades no Egito, uma terra diferente das demais nações daquela época. Aqueles 40 anos de Moisés, iniciais da sua vida, alguém disse que ele achava que ele era tudo, por conta da sua cultura, por conta da vivência no castelo, mas ele achava que deveria fazer as coisas pela sua força, pelas suas próprias mãos, e todos são conhecedores do desfecho disso tudo. Acabou matando o homem e tendo que refugiar-se no deserto de Midian. No deserto de Midian, ali ele casa, forma família, e ele passa a ser então um pastor de ovelhas. Aí entra o segundo ciclo da sua vida, de mais 40 anos, vivendo ali junto às ovelhas. Alguns historiadores dizem que ele perdeu todo aquele linguajar culto, passou a ser um beduíno nas paragens daquele deserto. Foram 40 anos ali. E depois, quando ele vai para o Egito, para libertar o povo de Deus, ele vive mais 40 anos pastoreando agora gente, pessoas. Então alguém diz que nos 40 primeiros anos da vida de Moisés, ele pensava que era tudo. Nos 40 anos seguintes, ele aprendeu que ele não era nada. E nos 40 anos finais, ele aprendeu que Deus é tudo. Então, queridos, é do alto dessa experiência que Moisés agora canta este salmo ao Senhor. Ele canta e deixou escrito para nossa instrução este salmo de número 90. Ele começa reconhecendo a soberania, a majestade do nosso Deus. Ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes se formassem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Aqui Moisés, ele começa reconhecendo, declarando, cantando a majestade do Senhor, reconhecendo que este Deus é refúgio, que este Deus é socorro de geração em geração, que o nosso Deus, ele é acima de todas as coisas e acima de todos os homens. Então Moisés, ele vai avançando na sua canção, por que não dizer na sua tese? E então ele vai falar agora da fragilidade humana. Ele primeiro fala da soberania, da grandeza, da majestade, da exaltação desse Deus que está entronizado no alto e sublime trono. Quantos podem nessa noite levantar a mão e glorificar o nome deste Deus? Este Deus que tudo criou, este Deus que tudo formou, que na sua grandeza e bondade nos formou, e ainda diz, aleluia, que Ele que levanta do pó o abatido, do monturo necessitado, para fazer assentar-se com os príncipes do seu povo. Louvado seja Deus para todo sempre. Ele então vai agora, o Moisés, o salmista Moisés, ele vai falar das fragilidades humanas. E é daqui a pouco, assim, nesse falar de Moisés sobre a fragilidade humana, que eu quero abrir um parêntese e falar da vida do nosso irmão Haroldo. Porque ele vai dizer, queridos, que o homem é pó, que é ele que diz para o homem: tornai-vos filhos dos homens. Ou seja, é o nosso Deus que dá a voz de comando. Aleluia. Ainda agora há pouco eu vi ali os meninos ensaiando na frente da igreja, e lá estavam os comandantes daquele ensaio,
estavam lá o Tiago, a Manu, a Paulinha, os meninos que já têm aí uma instrução de militares, estavam lá, e eles davam a voz de comando. Pois é, o nosso Deus, ele dá a voz de comando para todos os homens. Ele diz: volvei, filho dos homens, volvei, filho dos homens, tornai, filho dos homens, direita, filho dos homens, esquerda, filho dos homens. É ele que é o comandante de todas as coisas, é o supremo general. Ainda que às vezes nós, seres humanos, nós não queiramos aceitar essa voz de comando, mas não tem jeito. A vida do ser humano, o destino eterno do ser humano, a rédea do nosso destino está nas mãos deste Deus que é poderoso. Oh, louvado seja Deus eternamente. Por isso Moisés começa o salmo dizendo: de eternidade a eternidade tu és Deus. E depois nos versículos 3, 4 a seguir, ele vai falar da fragilidade humana. Ele inclusive diz que o homem, que a gente costuma dizer, né? O tempo passa rápido, o tempo voa. O salmista não diz assim não. Ele diz que todos os nossos dias se passam e nós voamos. Somos nós que voamos. E às vezes a gente não percebe. Nós voamos da nossa infância para a adolescência, depois para a juventude, depois para a idade adulta, e passa muito rápido. E Moisés, ele chega a dizer que os nossos dias são breves e eles passam como um pensamento. Reflita você que está aí ao alcance da nossa voz. Reflita você que está nos ouvindo, que ontem parece que você estava andando aqui nessas vias, como vocês mesmos dizem, tem umas fotos aí antigas de areia, depois talvez pissarramento, depois parece que veio um calçamento de pedra, e hoje já está aqui. Você viveu tudo isso. Você viveu tudo isso. As vias outroras poeirentas, né, e arenosas de Porto Rico, você hoje está vivendo tudo isso. Pois bem, a sua família, você construiu sua família, outros talvez não, outros com cabelos brancos, outros já nem com tantos cabelos, né? Faz parte da nossa vida. Os dias passam e nós voamos. E o salmista, ele diz que isso passa como um pensamento. Tiago, lá na sua epístola, ele vai dizer que a nossa vivência aqui é como uma neblina que vem por um pouco e depois se desfaz. Louvado seja Deus. Mas nisso tudo, queridos, nisso tudo, o salmista vai dizer que a nossa vida aqui são de 70 anos. Os que têm mais vigor chegam a 80 e passam desses 80, mas diz que já é tanto enfado e já é canseira. É nesse particular que eu quero lhe parabenizar e de ver que o Senhor tem uma vida ativa, canta para Jesus, um vozeirão aqui que nem todo jovem tem. Então o Senhor é agraciado por Deus, que do alto dos 90 anos tem forças para glorificar o nome desse Deus que lhe formou, que lhe salvou, lhe redimiu, lhe trouxe lá da praia para cá, e aqui o Senhor está com sua família ainda contando os dias. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o salmista, o cantor Moisés, ele diz no versículo de número 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Essa oração, irmãos, de Moisés, ela deve ser feita por todos nós. Essa oração, esse clamor de Moisés por sabedoria, por alcançar um coração sábio,
deve ser a nossa oração, o nosso clamor. Porque, amados, apesar das nossas fragilidades, como já vos disse, o salmista chega a dizer que a nossa vida é como a relva, que de madrugada viceja e floresce, e quando é à tarde murcha e seca. Mas às vezes a gente acha que a juventude não vai passar, a gente acha que os dias não passarão, que a saúde será eterna, que a gente vai fazer e acontecer, e não para fazer esta oração que Moisés fez. Ensina-nos a contar os nossos dias de modo que nós alcancemos um coração sábio. Glória a Deus, aleluia. As pessoas dizem que a vida é uma escola, que o mundo ensina, e de fato a vida ensina e o mundo ensina, mas é muito melhor aprender com Deus, é muito melhor aprender com Jesus. O salmista, ele pede para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a viver a vida. Era isso que o salmista estava dizendo. E Jesus, já no seu ministério terreno, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o mundo pode ser uma escola, a vida pode ser uma escola, mas o nosso Deus também é professor e mestre. Aleluia! E eu vos digo, senhores, senhoras, homens, mulheres da cidade de Porto Rico, é muito melhor aprender com Jesus do que aprender com o mundo. É muito melhor contar os nossos dias na presença de Deus do que na presença do mundo. E no meio disso tudo eu quero fazer uma pergunta: o que tens feito da tua vida? O que tens feito da tua existência aqui nesta terra? Tem aprendido com Deus? Tem colocado-te à disposição do Senhor e tem dito para Ele: ensina-me, eu quero aprender a ser sábio, a ter um coração sábio. Ora, sabedoria bíblica divina é diferente de inteligência, irmãos, porque nós temos que entender e até aceitar que há muitas pessoas que são inteligentes, mas que não são sábias. Como é que é isso, pastor? Pessoas que são inteligentes, inclusive para maquinar o mal, inclusive para arquitetar. Eu fiquei impressionado, faz tempo, aquele negócio lá do assalto ao Banco Central, lá, parece que foi em Fortaleza, que os caras lá alugaram uma casa do outro lado da avenida e cavaram um túnel por debaixo da avenida para dar lá certo no cofre. É inteligente, mas não é sábio. Sábio é aquele que entrega a vida a Jesus. Sábio é aquele que deixa o mundo de pecado e entrega a sua vida para o Senhor. Sábio é aquele que gasta os seus dias servindo a Deus, aprendendo com Ele, estando na presença dEle. Sábio é aquele que diz: Senhor, a minha vida é tua, louvado seja Deus. Sábio é aquele que passa os seus dias louvando e pregando a palavra de Deus. Sábio é aquele que não gasta a sua saúde com bebida e com drogas. Sábio é aquele que gasta a sua vida na casa de Deus, não trai a esposa e nem o esposo. Sábio é aquele que gasta os seus dias, as suas forças, as suas energias, servindo ao Deus eterno, que de geração em geração é Deus. Aleluia! Quem concorda e pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Pastor, mas uma porção dessas besteiras que o Senhor está falando eu já fiz. Aí eu digo para vocês, eu também já. Até os 28 anos de idade, essa era a minha vida também. Da bebedeira, das noitadas, das baladas, mas até o dia que eu me encontrei com Jesus. Aleluia!
E hoje eu faço esta oração ao Deus eterno. Senhor, continua me dando sabedoria. Continua me ensinando a viver na tua presença. Me ensina a criar os meus filhos, os meus netos na tua presença. Me ensina a ser melhor marido, a ser melhor líder, a ser melhor pastor, a ser melhor cidadão. Me ensina, Senhor, me dá sabedoria. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O salmista, ele vai encerrar este salmo, este cântico, dizendo assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia. Irmão Haroldo, que seja sobre o Senhor e a sua família a graça do Senhor nosso Deus, e que Ele possa confirmar a obra das suas mãos aqui na terra dos viventes. Que Deus abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mari Camargo, vamos ouvi-la em nome de Jesus. Corre para cá, mulher. Vamos adorar o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir dois louvores com a nossa nobre irmã Mari Camargo, cantora da terra, profeta do Senhor, missionária por toda parte. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Da honra e toda a glória do Senhor.